A vida na Terra é a maior história já contada e começou há mais de 3,5 bilhões de anos, quando nosso planeta ainda era um lugar selvagem. Imagine vulcões explodindo sem parar, meteoros atravessando o céu como flechas de fogo e oceanos escuros fervendo em energia. Não havia árvores, animais, continentes como conhecemos hoje, apenas um mundo caótico tentando se estabilizar. E foi exatamente nesse cenário turbulento que o impossível aconteceu. Moléculas simples, espalhadas pelos oceanos quentes, começaram a se combinar, algumas por acaso, outras por repetição, até que, em algum momento, uma dessas combinações ganhou uma característica revolucionária: a capacidade de se replicar. Nascia a primeira forma de vida. Ela não tinha olhos, nem órgãos, nem forma definida. Era microscópica, quase nada, mas tinha algo fundamental: podia mudar, adaptar-se, evoluir. Isso foi o suficiente para desencadear um processo que transformaria completamente o destino do planeta. Por bilhões de anos, essas criaturas unicelulares dominaram a Terra. Elas não tinham pressa. Elas se multiplicaram seis Paul-Haram, aprenderam a explorar cada canto dos oceanos e a sobreviver em condições extremas. E, muito antes de qualquer planta ou animal existir, elas já estavam preparando o palco para tudo o que viria depois. Chegou um momento em que algumas dessas células desenvolveram um truque poderoso: a fotossíntese. Pela primeira vez, a vida conseguiu capturar a energia do Sol e, em troca, liberou oxigênio. No início, isso quase causou uma catástrofe. O oxigênio era tóxico para a maior parte dos organismos da época, resultando na primeira grande extinção em massa. Mas esse gás, antes mortal, se tornaria o ingrediente essencial da vida complexa. Ao longo de milhões de anos, a atmosfera foi mudando. O céu ficou mais claro. Os oceanos se tornaram mais azuis. A camada de ozônio se formou, protegendo a superfície da radiação letal, e com esse novo mundo, vieram as primeiras células eucarióticas, mais complexas, mais organizadas, com estruturas internas que permitiam processos muito mais sofisticados. A partir delas surgiriam todas as formas de vida multicelular: plantas, animais, fungos, e nós. A vida agora tinha ferramentas para se tornar maior, mais variada e mais ousada. Era o momento de uma explosão criativa que mudaria a história do planeta. Por volta de 540 milhões de anos atrás, acontece um dos eventos mais extraordinários da evolução: a explosão cambriana. De repente, num intervalo geologicamente curto, surgem criaturas com olhos, mandíbulas, espinhos, nadadeiras exoesqueletos, cérebros primitivos e um arsenal de características inovadoras. Os mares se tornam arenas de competição. Predadores velozes perseguem presas blindadas, seres filtradores se escondem no fundo do mar. Alguns animais criam garras, outros criam dentes. A vida se diversifica como nunca antes. Com o passar das eras, os primeiros vertebrados desenvolvem ossos, mandíbulas fortes e barbatanas capazes de suportar peso. E então ocorre um dos passos mais corajosos da evolução: a vida sai da água. Primeiro, plantas e fungos colonizam margens úmidas. Seguem-se insetos gigantes, anfíbios enormes, répteis primitivos. A paisagem muda radicalmente. Florestas surgem, rios se formam. O ar se enche de novos sons. A vida não apenas sobrevive, ela conquista. E essa conquista está prestes a atingir seu auge. Com o tempo, surge um grupo de animais que mudará para sempre a história da Terra. Os dinossauros. Eles aparecem discretamente, mas evoluem em gigantes colossais predadores rápidos, criaturas com cristas, chifres, penas coloridas e comportamentos incríveis. Durante 160 milhões de anos, os dinossauros dominam o planeta. Eles se tornam os donos das florestas, dos rios, dos céus. Enquanto isso, os continentes se afastam, montanhas se erguem, mares se abrem e fecham. O mundo é dinâmico, vivo, imprevisível. Mas a vida, mesmo em seus momentos gloriosos, sempre esteve à mercê do cosmos. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colide com a Terra. A energia liberada equivale a bilhões de bombas nucleares. Florestas pegam fogo instantaneamente, tsunamis gigantes se formam, poeira toma a atmosfera, bloqueando o Sol por anos. Os dinossauros desaparecem. É o fim de uma era monumental. Mas toda extinção, por mais devastadora que seja, abre espaço para novas histórias. E dessa devastação surge uma oportunidade com os dinossauros fora de cena, criaturas pequenas e peludas, os mamíferos começam a prosperar. Antes tímidos, agora ocupam todos os nichos. Eles evoluem para herbívoros gigantes, predadores rápidos, animais marinhos,
criaturas voadoras, a inteligência cresce, as sociedades se formam, a comunicação se torna fundamental. Dessa linhagem evolutiva, surgem os primatas. Destes, surgem os primeiros hominídeos. E há 300 mil anos, um piscar de olhos na escala do tempo, surge o Homo sapiens, uma espécie sem garras, sem presas, sem velocidade, mas com algo que nenhuma outra espécie teve: imaginação, criatividade, linguagem e cultura. Em pouco tempo geológico, humanos dominam todos os continentes, criam ferramentas, desenvolvem agricultura, tecnologias, cidades, civilizações, aprendem a olhar para o céu, para o passado e para si mesmos. Somos a única espécie capaz de compreender a própria origem e, talvez, no futuro, de decidir o destino da vida na Terra. Hoje, a história continua. A evolução não parou, e o próximo capítulo ainda está sendo escrito por nós.